Essa aula que a gente está fazendo é uma aula integrada, ou seja, é uma aula que vai conter algumas disciplinas, alguns componentes curriculares, poderiam até ter mais, mas aí quando a gente junta muito professor, a gente não consegue fazer isso com uma certa constância. Então, sempre os professores têm suas atividades diferentes e horários diferentes. Então, essa aula integrada é para que a gente consiga mostrar para vocês que realmente as ciências da natureza estão interligadas em um tópico, em uma aula que vocês iam ter, que começa com uma aula de biologia. Você vai ver que de vez em quando a gente vai conseguir falar de física e química, certo? E algumas coisas vocês ainda não viram, mas a gente vai dar uma pincelada no que foi importante, certo? A gente vai conseguir mostrar o fenômeno, que é o mais importante dentro do conceito do que a gente quer falar para vocês. Então, o que a gente vai pedir? Essa aula acaba tendo um roteiro, a gente tem que mostrar as coisas num tempo certo. Eu não vou poder falar de física depois de passar o momento exato onde o fenômeno está ocorrendo. Então, o que a gente vai pedir? Que vocês tenham um pouco de paciência com os questionamentos e no final a gente discute o todo. Porque como a gente vai interferir um pouquinho, vai colocar algumas informações, significa dizer que se a gente se alongar muito, se a gente quiser, a gente vai chegar em lugares que não é a nossa intenção no foguete, talvez não seja. Tá certo? Então a gente vai começar aí para vocês. Bem, como a gente combinou com vocês, a gente vai falar um pouquinho da fotossíntese ao foguete. E aí, a fotossíntese, a gente sabe que é uma reação química, é uma reação química de síntese, provocada pela luz, fotossíntese. E o que é uma reação de síntese? É uma reação onde substâncias se combinam para produzir uma nova substância. Então a luz vai provocar uma reação de síntese para produzir uma nova substância. A gente sabe que no final de tudo, a fotossíntese produzirá a glicose, está aqui representada. E essa reação, ela vai se processar dentro de um organismo vivo, que é uma planta. Mais especificamente nas células vegetais dela. E como o Fábio estava me explicando mais cedo, graças aos cloroplastos, né? Então, pessoal, dentro da planta, dentro da estrutura do vegetal, a gente tem aqui a organela responsável pelo processo de fotossíntese, que é o cloroplasto. Então, o cloroplasto, ele é que tem como função capturar essa energia, essa luz, no caso aí, para transformar isso em substância importante para o vegetal, que é a glicose. Agora, o que é que tem dentro do cloroplasto que faz, ou que dá essa capacidade aí? Que substância tem dentro do cloroplasto que dá isso? Que é a clorofila. E qual é a função da clorofila dentro do cloroplasto? É absorver a energia luminosa. Então, o que acontece? Para que ocorra a fotossíntese nos vegetais superiores, nós temos dois tipos de clorofila. A clorofila A e a clorofila B, que pode ser chamada também de alfa ou de beta. Essas duas clorofilas, entre elas, nós temos algumas diferenças. Uma dessas diferenças está na estrutura química dela aqui. Peraí. Que função orgânica é essa aqui? É uma função oxigenada, orgânica. É a diferença entre as duas. As duas têm uma cadeia bem complexa, né? Um átomo de magnésio no centro aqui, formando um ligatura que a gente vai chamar de organometálico. E a única diferença é que aqui eu tenho um grupo, um radical conhecido como radical metil, e aqui eu tenho uma outra função, um aldeído. E a outra diferença está também no espectro luminoso, do qual cada um tem capacidade de absorver. Tanto é que nós temos dois fotossistemas. Não é isso? O fotossistema P700 e o P680. E dentro... Peraí, dá licença. Desculpa interromper. Tá lá. 700 e 680. Ele está se referindo aqui. Ele falou espectro de absorção. Esse 700, 680, ele está se referindo aqui. Mais ou menos. A faixa luminosa. Mais especificamente o que, Adriano? O corpo mediano. É medida em 700 o quê? Nanômetros. Na casa dos 600 a 700 nanômetros, a luz é visível. E essa é a luz vermelha. Então, o que faz a cor da luz mudar é o comprimento de onda dela.
A gente enxerga a luz branca, que vai de um comprimento de aproximadamente 400 nanômetros até aproximadamente 700 nanômetros. Abaixo disso a gente não enxerga, é o ultravioleta, porque 400 nanômetros é a cor violeta. Abaixo disso eu não enxergo, é o ultravioleta, porque tem um comprimento de onda menor, porém a frequência é maior, por isso que é ultra. E acima de 700, até 700 é o vermelho. Acima de 700 é o infravermelho. Tem um comprimento de onda maior, porém uma frequência de onda menor. Por isso que é infravermelho. E aí Fábio estava dizendo que elas absorvem na faixa do vermelho. Vocês sabem que a fotossíntese ela tem duas etapas. Tem a fase do claro, que é a fase fotoquímica, e tem a fase do escuro, que é a fase termoquímica. Na fase do claro, vocês sabem que na fase do claro tem 3 processos. 2 de fotofosforilação, um cíclico e um acíclico, e tem a fotólise da água. Então o que acontece? Sendo mais específico que um ciclo, que é o fotossínclico, certo? Que é o processo mais simples, inicial da fotossíntese, ele começa com a clorofila A. Essa clorofila, você já sabe, vocês já responderam, que ela tem a capacidade de absorção da luz. E essa luz vai excitar a clorofila. Vai excitar a clorofila a eliminar um elétron. Como assim eliminar o elétron? Vai receber luz e eliminar o elétron. Sabe que fenômeno é esse? É um efeito chamado de efeito fotoelétrico. Alguém já ouviu falar? Pois bem, o efeito fotoelétrico é a capacidade de alguns metais de liberar um elétron quando eles recebem energia luminosa. A luz, ela é como um pacote de energia. Ela tem pequenos pacotes com certas quantidades de energia que o elétron, o átomo, ele vai receber essa quantidade de energia. O elétron recebe essa quantidade de energia, se agita e se solta, se desprende do metal. E aí a gente percebe que esse mesmo fenômeno acontece na fotossíntese, na planta. Ela recebe energia, libera o elétron. Esse efeito fotoelétrico a gente pode identificar Hertz há alguns anos atrás, bem pouquinho, né? 1902, eu acho. Hertz ele percebeu essa emissão de elétrons, mas foi Einstein quem conseguiu provar. Então o que a gente vai simular aqui? Esse experimento aí foi um experimento feito na época, em 1902, então ele ainda não era provado, ele foi exatamente feito dessa forma, onde você tem 2 placas metálicas, e aí você pode ter sódio, você pode ter magnésio, você pode ter... A gente escolhe a placa, depois eu passo para vocês para o site que tem isso, para vocês darem uma olhada, darem uma estudada. Então você escolhe cobre... Porque vocês vão ver isso em física moderna, no lado. Talvez vocês todos não conheçam ainda, mas vocês verão muito em breve. E aí a gente escolhe, por exemplo, o zinco, e a gente vai emitir uma certa radiação luminosa que a gente vai selecionar o comprimento de onda, que ele acabou de falar. Então, essa emissão do elétron depende do comprimento de onda que é da luz que está chegando, depende da frequência. A gente viu que a frequência e o comprimento de onda estão intimamente ligados, não é? Qual é a equação da velocidade da luz? Lambda F, não é? E aí, se você tem o comprimento de onda, você tem como selecionar a frequência. Pois muito bem, então aqui a gente pode acionar a intensidade de luz. Então, eu vou aumentar um pouco a intensidade. Aqui ele está colocando um feixe luminoso, mas como eu disse a vocês, eles também têm caráter corpuscular. Então, se a gente vier por aqui, a gente consegue mostrar os pacotes de energia sendo emitidos. Então, a luz ela também pode ser definida como fótons, que são os pequenos pacotes de energia. E esses pacotes de energia têm uma quantidade de energia bem definida. Então, ou o elétron pega um fóton inteiro, uma quantidade de energia bem definida, ou ele não pega nada. Ok? E aí, dependendo do material, ele precisa de um fóton inteiro, ou precisa de 2 fótons, e aí o material vai liberar elétrons com uma certa velocidade, pequena ou grande, dependendo da força de ligação desse elétron com esse metal. Então aí eu estou colocando a emissão, e agora eu vou selecionar para o cobre, que é para o zinco que a gente selecionou. Ainda não tem emissão de elétrons. Quer dizer que a frequência, o comprimento de onda dessa luz não é suficiente para arrancar o elétron. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco a frequência. Aí muda a cor. Vou aumentando.
nesse caso ele precisa... É o V. Não é, olha aí. É o V. É ultravioleta, não, infravermelho. O V. Bota. Aqui, ó. Emitiu um elétron. Coloca no V. Vamos ver agora, ver se ele pega o zinco, ele pega ultravioleta. E aí tu percebe que as velocidades são diferentes, né, dos elétrons. Tem uns que são bem rápidos e outros que são mais lentos. Por quê? Porque a força de ligação deles depende do quê? Vocês estudaram isso em química. Depende do nível de energia que ele está, não é isso? Quando eles estão mais afastados do núcleo, eles estão com a ligação mais forte ou mais fraca? Então ele precisa de menos energia para se desprender. Quando ele está mais perto do núcleo, ele precisa de mais energia. Por isso você tem elétrons com velocidades pequenas e elétrons com velocidades maiores. Por quê? Se ele recebe uma quantidade de energia bem quantizada do fóton, o que sobra de energia, ele precisa de uma energia para se desprender. Ele usa uma parte da energia e o que sobra vira o quê? Energia o quê? Que energia é essa de movimento que ele está tendo? Cinética. Então o elétron pega parte da energia do fóton, usa para se desprender do metal e o que sobra de energia que ele absorveu vira energia cinética. Então se você fizer a variação da frequência da onda, você vai ter uma emissão de mais ou menos elétrons. Se você fizer uma mudança para os materiais das placas metálicas, você vai ter elétrons com menos intensidade ou mais intensidade. Então vamos aumentar para ver aqui, ó. Aumentei a intensidade de luz. Então você aumenta a incidência de elétrons. Ok? Isso é chamado de efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico ele está inserido em N situações do cotidiano, inclusive naquelas portas de abrir e fechar do bom preço, pão de açúcar. Você chega e parece mágica. Você chega e ele sabe que você está ali. Efeito fotoelétrico. A luz UV, a gente estava falando, ela tem uma frequência pra gente invisível, um comprimento de onda pra gente invisível, só que a sala fica iluminada, vamos dizer assim, porque o material que vocês aí, o caderno, por exemplo, ele está recebendo a luz UV e está acontecendo quase o que a Adriano falou. Só que a luz UV não está arrancando os elétrons do papel, por exemplo. Não está arrancando, ele está só excitando os elétrons. Né? A gente viu isso lá atrás no primeiro ano. Então, os elétrons aqui, que formam a celulose, a tinta branca do papel, por exemplo, estão recebendo a luz UV, absorvem essa energia, salta para uma outra camada energética, volta e emite luz. Aí eu vejo o caderno acender. Né? Isso funciona com marca-texto, alguém levantou o marca-texto aqui. O esmalte do dente, né? A esclera do olho também são excitados. Esclera do olho, mandei mesmo. Esclera do olho é partilhante. Também são excitados pela luz UV. Tá? Quase uma boate. Beleza. Quando a clorofila absorve a luz e ela é excitada eliminando o elétron, esse elétron ele é capturado por um carregador, por um transportador que é a ferridoxina. Eu vou interromper. Foi mal. Gente, ó, a gente está vendo a transferência de elétron da clorofila para a ferridoxina. Na química a gente chama isso de quê? Que processo é esse? Oxirredução. A gente tem aqui um agente oxidante e um agente redutor. Né? Quem é agente redutor aí? A clorofila. A clorofila está cedendo o elétron para a ferridoxina. Ele está sendo reduzido. Tá? Isso aí é só uma reação de oxirredução, transferência de elétron. Então, a ferridoxina vai pegar esse elétron e vai levar esse elétron para uma cadeia de citocromos, onde o elétron, ao passar por essa cadeia de citocromos, sendo mais específico em 2 citocromos apenas, vai liberar uma energia. Então, peraí, Fábio, rapidinho. Eu queria interromper, mas já interrompendo. O citocromo, como é? O elétron, a ferridoxina traz o elétron do citocromo e o elétron atravessa de um citocromo para o outro. Sim. O movimento de elétron é o quê? O movimento de elétron é o quê? Corrente elétrica. Corrente elétrica quando passa no condutor. Os citocromos são condutores? E elétrons quando passam no condutor, eles se chocam com os átomos, com as moléculas, e nesse choque libera calor. Isso tem um nome. Alguém sabe o nome desse efeito? Efeito Joule. Então também tem efeito Joule aqui. Então a corrente elétrica é exatamente isso. Passa aí, professor slide. Olha aí. Você tem movimento de elétrons no condutor, gera uma corrente elétrica, e aqui na lâmpada, ó, elétrons percorrendo.
ou a fiação, que nesse caso é uma lâmpada incandescente, então a gente tem um fio de tungstênio, e aí quando os elétrons estão passando pelo tungstênio, eles vão se chocando com as partículas de tungstênio, e ele tem uma liberação de calor tão grande que chega a emitir uma luz de intensidade forte. A passagem do elétron por essa cadeia de ciclotrons, ao eliminar esse calor, essa energia, faz com que ocorra a produção do ATP. Bom, a gente tem uma reação química que é provocada por calor. Quando ocorre a absorção de calor, o ADP se combina com o fosfato, formando o ATP, trifosfato. É adenosina trifosfato. Obrigado. Que tipo de reação química é essa? Que precisa de calor para acontecer? Endotérmica. Então a produção de ATP, a produção do ATP é endotérmica. E o processo inverso, se eu transformar ATP de novo em ADP, é exotérmica, ela vai liberar energia. Então numa parte do processo a gente precisa dar energia para produzir o ATP, porque essa reação é endotérmica, e numa outra parte do processo a gente vai ter o inverso, a ATP voltando a ADP, liberando essa energia para o meio. Isso aqui. Sim, depois da formação do ATP, o próprio elétron retorna à clorofila. E é necessário que ele retorne para poder ela ser excitada novamente e liberar um novo elétron. Então, acontece ao mesmo tempo o processo acíclico. O objetivo dessa fase muito claro, tanto do cíclico quanto do acíclico, é a produção do ATP. Esse ATP, juntamente com a outra molécula que é produzida, que é o NADPH, tudo isso vai para a segunda fase, que é a fase do escuro, que recebe o nome de escuro não porque acontece à noite, mas sim porque acontece com ausência de luz. E toda a energia que é utilizada na fase do escuro é produzida na fase do claro, certo? Então, no processo da fase do escuro, nós temos o ciclo de Calvin, certo? Que é o ciclo das pentoses, a bibulosa bifosfato, um ciclo de fosfato, onde essa pentose em questão, ela vai reagir com o gás carbônico, porque o gás carbônico, da equação que vocês viram lá no início, que Mauro mostrou, o gás carbônico ele só entra na fase do escuro. E o ATP, que veio da fase do claro, e o NADPH, que veio da fase do claro, vai fazer com que essa pentose aqui chegue ao processo final, ao objetivo final da fotossíntese, que é a produção da glicose. Certo? Porque o objetivo da fotossíntese é produzir a glicose. Essa substância aqui, ó, os biólogos chamam de ribulosa 1,5-bifosfato. São produzidos 6 mols ou moléculas, né, que são necessárias. E ela tem 5 carbonos. Vamos discutir esse nome aqui. Então, a gente tem aquela substância lá, ó, que os biólogos chamam de ribulosa 1,5-bifosfato. Por que é 1,5-bifosfato? Por que vocês podem analisar dessa molécula aqui? Por que ela é chamada de 1,5-bifosfato? No primeiro e no 5. Então, aquilo ali obedece a regra de quem? Garoto e o Paco. Então, está obedecendo, né? Então a gente tem uma cadeia de 5 carbonos, aqui está em destaque, ó, 5 carbonos. No primeiro e no quinto, a gente vai ter um fosfato. Agora, está escrito certo aqui esse fosfato? Fosfato é PO4 3-. O quarto oxigênio está ali, ó. Tá? E a terceira carga negativa está nessa ligação aqui. Então, esse conjunto aqui é que é o fosfato. Okay? Quando a gente vai ver nos livros de biologia, eles representam dessa forma aqui. E aí, essa substância aqui, 6 delas, vão se combinar com 6 de CO2, cada uma tem um gás carbônico, um carbono, e aí vai formar outras moléculas. Ó, eu tenho 6 carbonos aqui, 5 carbonos na cadeia, vezes 6. Então eu vou ter 30 carbonos aqui, ó. Com a adição de mais 6, eu vou formar 12 moléculas de 3 carbonos. Tá? Então essa substância aqui, os biólogos chamam ali de ácido 3-fosfoglicérico, porque no terceiro carbono está aqui, ó, o fosfato de novo. O primeiro é esse, de acordo com a regra IUPAC, né, que é o grupo funcional ácido. Segundo, terceiro. Então, mais uma vez, a gente tem a aplicação correta da regra. Fábio falou lá, ó, que nesse processo, nessa transformação aqui, é necessário o ATP se convertendo em ADP. Por que nesse momento é necessário isso? Porque isso aqui vai liberar energia
de ATP para ADP libera energia, então esse processo aqui ele precisa ganhar energia para acontecer. Esse processo é endotérmico. Tá? Então eu vou ter apenas uma reorganização dos átomos. O fosfato aqui era um trifosfato, né? Eu vou ter agora 2 grupos fosfato na cadeia. Isso é uma crítica que eu fazia aos biólogos. E Fábio até, quando eu falei, Fábio, porque tem livro que coloca errado. NADPH2 é o mais correto, né? A gente vê muito nos livros de biologia apenas com um H. Se a gente comparar essa estrutura aqui com essa aqui, rapidamente, aquela ali tem 3 hidrogênios a mais. Aquela ali tem 3 a mais. 2 vão vir daqui, ó. Aqui ele diz que transforma apenas em nessa substância NADP+, tinha que sair 2 Hs aqui. Ocupa aquela molécula lá. Só que outro H saiu daqui, ó. Quando essa substância vira essa, eu perco esse hidrogênio aqui, ó, do ácido. O meio fica ácido. Então, essa substância aqui existirá em meio ácido, na presença de H+. Então, os 2 hidrogênios daqui, mais um do meio, serão acrescidos nessa outra molécula lá. Que é o... Que negócio lá que eu não sei. Aldeído, é? Gliceraldeído. Olha, e aí, a gente vai ter a transformação agora nessa outra estrutura, mais uma vez com 5 carbonos. E aí, vê que interessante. Essa substância aqui se converte na ribulosa 5-fosfato, com apenas um fosfato, e libera para cá alguns átomos de carbono que vão formar a glicose. Olha só, aqui eu tenho 12 moléculas nessa estrutura aqui. 1, 2, 3 carbonos. Vezes 12 eu tenho 36 carbonos em conjunto aqui. Essa substância aqui se converte em 6 de 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então eu vou ter 30 carbonos aqui. Os 6 outros foram liberados para formar a glicose. Então vê, todo esse ciclo aqui, tudo isso é para formar uma única molécula de glicose. Na liberação, naquela etapa ali. Aí eu vou ter isso aqui depois, liberando mais uma vez absorvendo um fosfato, que vai ser liberado aqui, ó, da trifosfato para disfosfato, ela absorve mais um fosfato e vira novamente o 1,5-bifosfato. Tá? Todo esse processo para liberar apenas uma molécula de 6 carbonos, que é a glicose. Então, toda a fotossíntese que a gente falou lá da fase do claro, da fase do escuro, o objetivo final é produzir a glicose. Como é que a gente chama uma substância que tem essa capacidade de produzir energia? Combustível. A glicose é um combustível natural. A glicose, ela tem como principal objetivo, vamos dizer assim, final, a produção de energia para a planta, que acabou de produzi-la, né? As plantas são fotossintetizantes. O Fábio falou assim, não, as plantas são seres muito mais desenvolvidos que nós. Né, professor? Porque elas produzem seu próprio alimento, sobre esse aspecto. Elas produzem seu próprio alimento. Então elas produzem, através do processo de fotossíntese, o seu próprio alimento. A gente tem que adquirir a glicose através da alimentação. Né? Então ela vai ser o nosso combustível, o combustível verde, vamos dizer assim. Essa glicose que a planta produziu pelo processo de fotossíntese, ela vai armazenar essa glicose. Ela vai armazenar essa glicose em forma de quê? De glicogênio. Opa, quem falou aí? Amido, né? Ela vai armazenar na forma de amido, até porque o amido é a reserva energética do vegetal. E o que é o amido? Oi? Tem um polissacarídeo, né? Isso é um carboidrato, é um polissacarídeo. Esse amido que está no alimento, logicamente vai chegar até nós. Vai chegar de diversas formas. Deixa eu interromper. Ele está falando, né? A glicose é uma molécula que a união de várias moléculas iguais cria uma maior. É o polissacarídeo. Na química a gente chama isso de polímero. A gente vai ver isso mais à frente lá em química orgânica. Quando a gente tem um plástico, por exemplo, o PVC, campo, isso aqui é PVC. PVC é uma sigla.
policloreto de vinila. O que é o PVC? É uma molécula gigante formada pela união de várias moléculas menores iguais, nesse caso. Então existe uma molécula chamada cloreto de vinila, que a união de várias cria o policloreto de vinila. Aí na biologia a gente chama a glicose de sacarídeo. Pode ser chamado assim? É um monossacarídeo. E aí a junção de duas é o disacarídeo. E de várias é o polissacarídeo. É uma terminação semelhante à que a gente usa na química. Então, esse amido que vai chegar até nós através da alimentação, no nosso organismo ele vai passar por alguns processos. Ele vai passar pelo processo digestivo. Para que ele passe pelo processo digestivo, precisa ter ação de quê? De enzimas, não é isso? Então esse amido ele vai sofrer a sua quebra, ele vai ser quebrado na boca através da enzima. E o que é, quimicamente, o que é uma enzima? É um catalisador. Para que serve um catalisador? Acelerar uma reação química. Ele baixa a energia de ativação do processo, acelera a reação química. Então esse amido que vai sofrer ação na boca da amilase salivar, depois ele vai chegar ao duodeno, onde ele lá também vai sofrer uma ação enzimática através da enzima a amilase pancreática, não é isso? Onde essa amilase pancreática ela vai terminar a degradação desse amido. E qual é a substância? Qual é o outro carboidrato que é derivado do amido? Ou seja, o amido é quebrado em quê? Sim, principalmente em maltose, não é isso? Essa maltose também vai sofrer ação enzimática, que vai ser degradada em, vou voltar tudinho, glicose. Essa glicose, ela vai chegar às nossas células, ela vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea e vai chegar às nossas células. Essa glicose que vai chegar às nossas células, no citoplasma, vai acontecer uma quebra. Essa glicose na célula, no citoplasma, vai acontecer uma reação com ela. Que reação é essa? Oi? A glicólise, não é isso que é a quebra da glicose. Vamos entrar no processo da glicólise não, mas no final da glicólise é produzido o quê? Aí esse ácido pirúvico vai chegar até onde? E vai acontecer o que com ele na mitocôndria? Vai reagir com o que na mitocôndria? Qual é o processo que a gente está falando agora? Aí saiu de fotossíntese, respiração. E qual é a substância que vai participar da respiração? Então esse ácido pirúvico ele vai ter que, num processo geral da respiração, vai ter que reagir com o oxigênio. Então por isso, ele vai chegar até a mitocôndria. E o objetivo da mitocôndria, na citologia, a gente aprende que a mitocôndria tem a função de produzir energia. E essa energia é o ATP, que agora ele vai ser utilizado como processo nosso. Ele vai utilizar o ATP como energia. Então, o objetivo é a geração de energia. A fotossíntese é o início de toda a geração de energia. E a gente utiliza a energia para executar nossas atividades diárias cotidianas, né? Se a gente quiser dormir, falar, comer, qualquer coisa, a gente usa a nossa energia bioquímica. Mas o mundo é movido a energia. Então o mundo precisa produzir energia para executar qualquer outra atividade. E a gente vai falar um pouquinho das formas de energia. A gente tem energias limpas, mais eficientes, mas diferentes tipos de energia. Tá? Então a gente quer levantar uma discussão, primeiro, sobre as energias que são sustentáveis, vamos dizer assim, uma energia verde e uma energia mais lucrativa e muitas vezes não é tão sustentável assim. Tá? A gente vai mostrar alguns processos que vocês conhecem, eu acho que é a maioria, e levantar os prós e contras de alguns processos, que isso é fundamental para qualquer prova que vocês venham fazer no estilo do Enem. Tá? Pois é, a primeira é a usina hidrelétrica, né? Então, a gente tem uma geração de energia através da água. Eu, quando era criança, quando era menino, não sabia física, eu achava que dentro da água tinha energia mesmo. Se tinha água, tinha energia. Como é que funciona a hidrelétrica? Qual é o tipo de energia que eu posso dizer que a água tem quando represada, né? Quando ela estiver na represa, ela tem que tipo de energia ali? Oi? Uma energia potencial. Então a água tem uma energia potencial e aí o processo se dá da seguinte forma. Você abre as comportas, né? A água ela vai descer com uma certa velocidade, ou seja, a energia potencial se transforma em energia
cinética. Essa energia cinética chega aqui e bate numa turbina. Ela bate nessas pás aqui que fazem girar uma turbina que está acoplada a um gerador de energia. Vou parar aqui. A gente podia discutir isso até chegar a energia da casa, mas esse não é o intuito. Então a gente produz energia convertendo energia potencial em energia elétrica no final do processo do gerador. Prós e contras de uma E aí? hidrelétrica. Grande área que é necessitada para se botar. Uma grande área, né? Você precisa de Inundação. Matar lagar. Ocorre perigo de inundações, né? Às vezes você tem que retirar algumas... Antigamente as tribos indígenas e tal, então tem alguns lugares onde você tem... Não é você tem que desabrigar muita gente para poder construir A maior do mundo hoje, já em operação, né, as Três Gargantas da China, ela recebe esse nome porque ela inundou 3 cidades inteiras. Então as pessoas foram relocadas das suas casas, foram tiradas das cidades, ela inundou 3 cidades inteiras. Isso é um grande mal, né? Além do isolamento de algumas espécies, né, no meio ambiente lá, mas ela tem um lado muito positivo, que é o custo. A energia por hidrelétrica, comparada a outras que a gente vai ver, é uma energia barata. A gente vai falar agora de termoelétrica e a gente vai entender por que a hidrelétrica é barata. Então, como é que funciona a termoelétrica? A gente vai ter que queimar algum combustível, vamos identificar qual ainda, a gente vai queimar um combustível, e aí quando a gente queima um combustível, a gente vai produzir um calor que vai vaporizar uma certa quantidade de água. E a vaporização da água faz com que esse vapor acelere, ele tem uma velocidade muito grande, a velocidade do vapor é muito alta, e aí ela acaba batendo aonde? Numa turbina. E o vapor d'água faz girar a turbina que está acoplada ao quê? A um gerador. Então o gerador, mais uma vez, produz energia elétrica e emite para onde a gente dá destino, para onde a gente quiser, no caso, abastecer, por exemplo, uma cidade. Prós e contras da termoelétrica. Muito poluente. Muito Poluente. O governo do estado tinha aprovado ano passado a construção de uma das maiores termoelétricas do Brasil aqui, em Suape. Felizmente, nesse caso, ela foi embargada, a obra não vai adiante. A termoelétrica ela produz muitos poluentes, poluentes sólidos inclusive, fuligem, a famosa pó de solo de sapateiro, né, que é o carvão. Né? Pois é, mas enfim, fala-se, né? Que é o C, porque a queima dessas termoelétricas pode ser incompleta. E tem um outro problema sério que é o custo. Essa é uma energia muito cara. Nós estamos vendo isso em Pernambuco hoje. Por conta da falta d'água nas principais hidrelétricas, o governo aqui teve que ligar várias termoelétricas. Pernambuco tem muita termoelétrica já em atividade. Só que essas termoelétricas são um plano B, vamos dizer assim. Só na hora que for necessário. Elas são ligadas. E aí, pela falta d'água, o governo, há um mês e meio, ligou as termoelétricas e com certeza os pais de vocês já perceberam o aumento do valor de consumo. O aumento do valor da energia elétrica. Chegou ao máximo possível. Houve 17% de aumento do valor do quilowatt-hora porque se ligou às termoelétricas. Então, parte da energia elétrica que a gente consome em casa hoje está vindo das termoelétricas aqui. Uma energia muito mais cara e poluente, né? Pouquíssimo eficiente. É barato fazer, né? Uma termoelétrica é muito barata, comparada a uma hidrelétrica, por exemplo. Por isso que se explora tanto hoje em dia. Mas depois a energia se torna muito mais cara. A termonuclear. Como é o funcionamento da energia termonuclear? Qual é o processo que vai desencadear, é o principal processo para que você possa ter uma produção de energia? O que acontece dentro do reator? Fissão nuclear. Todo mundo sabe como é que funciona uma fissão nuclear? Espero que sim. Eduardo ensinou direitinho. Vamos ver uma imagem legal. Tem um vídeo bem interessante que faz com que a gente tenha uma ideia da fissão. Tranquilo. Então o que a gente tem aí? A gente vai ter um núcleo de urânio, certo? A gente tem urânio. E aí o que acontece com ele mesmo? Como é que funciona a fissão? Ele se quebra como? Joga o neutro. Joga o neutro, pega o neutro e joga, né? Ah, tá certo. Joga o neutro, então tá certo. Você consegue acelerar o neutro
De forma que esse nêutron, ele se choca com o núcleo de urânio, né? Ele vai se chocar com o núcleo de urânio, e aí você tem a quebra. Já já o urânio chega, porque o cara lançou devagar demais. A gente está acelerando. Então, quando o nêutron ele atingir o núcleo de urânio, olha o bicho aí, ó, tá vindo, viu? Tá acumulando, o cara tá segurando. E aí, tá ligado que o núcleo dá uma giradinha, você treme. Enfim, aí você tem durante a quebra, quando você tem o núcleo atingido pelo nêutron, e você quebra o núcleo de urânio, ele forma duas novas massas menores. A soma dessas duas massas são menores. Por quê? Porque há liberação de mais nêutrons. Então esses 3 nêutrons aqui, por exemplo, que estão sendo liberados após a quebra, o que acontece com eles? Jogar. Aí a turma segura e joga de novo. Então tá certo. Então a gente tem aqui a formação de duas massas que juntas vão ser menor do que a massa anterior, porque parte da massa foi liberada. Os nêutrons que foram liberados se chocam com outros núcleos de urânio. E aí o que a gente tem? A gente tem sempre, além da liberação de nêutrons, a gente tem uma liberação de energia. E é uma grande liberação de energia. E aí o que ocorre é uma reação em cadeia. A cada quebra dessa, a gente tem liberação de nêutrons que atingem novos núcleos de urânio, e nessa quebra você tem a liberação de energia. Como isso acontece numa reação em cadeia, você tem muita energia liberada. E aí qual é o papel agora do reator? Controlar essa energia que foi liberada. Porque se você não tem um controle, pode acontecer o quê? Uma explosão, como acontece na bomba atômica. Aquilo ali você só concentra a energia e deixa ela fluir. Então vai ter uma explosão e você tem a formação da bomba atômica. Então essa energia que vai ser controlada pelo reator vai ser liberada. Essa energia liberada vai esquentar uma certa massa de água. Essa massa de água vaporiza. O vapor de água mais uma vez é acelerado e passa por onde? Turbina de novo. A turbina está acoplada ao quê? A um gerador elétrico. Falta de criatividade. Falta de criatividade. Não sei o que a turma estava fazendo quando quis criar energia, né? Enfim, prós e contras. Perigoso. É perigoso, mas não tanto se você tiver uma certa responsabilidade. Né? Eu só tenho prós. Quase. A gente tem o lixo atômico. A gente tem o lixo atômico que a gente não tem onde liberar esse lixo atômico. Então você acaba poluindo bastante a radiação. Como dizia a Maura aí, tem coisa a falar, mas é boa. Assim, eles sabem, mais ou menos, eu sou totalmente a favor da usina termonuclear, porque é uma energia extremamente eficiente. É uma usina, é a única usina que controla todo o processo. Todo o processo é controlado. Então até a produção do lixo, esse lixo também é controlado. A usina termoquímica, né? A termoelétrica, perdão, não controla, a hidrelétrica não controla. Aqui o homem tem controle sobre todo o processo. Isso é seguro. A gente precisou, há alguns anos atrás, 5, 6 anos, de um terremoto que dizem que mudou o eixo da Terra, deslocou o eixo da Terra para poder provocar um acidente nuclear lá em Fukushima. Então foi um terremoto de magnitudes impressionante para poder causar um acidente nuclear hoje em dia. Aqui no Brasil não tem. As nossas usinas são sucateadas. Não, aqui no Brasil tem. Não tem terra, assim. Tem Cabaru, de vez em quando. Quando nós tremendo lá na casa da minha avó, mas também é completamente controlado. Nada. E assim, como o lixo radioativo realmente é perigoso, sem dúvida, ele tem uma meia-vida relativamente curta, mas mesmo assim é necessário estocá-lo em locais seguros, e isso é feito. E aí, esses cataventos aí são de quê? Acho que é hora. Acho que é eólica, né? Então tá certo. A próxima energia é energia eólica. Altamente limpa. Então aqui o processo é mais simples ainda. Você não tem que queimar nada, você não tem que jogar água em nada, você não tem que fazer nada. O vento ele vai fazer girar as pás da turbina eólica, e aí essa turbina está diretamente acoplada ao quê? Ao gerador. A falta de criatividade. Então está acoplada a um gerador que mais uma vez vai produzir a energia elétrica. Eu tenho um exemplo de gerador para vocês aqui, óbvio que é em grande escala, quase que eu não consigo trazer, certo? E aqui é muito simples.
você tem um geradorzinho, um motorzinho, você consegue tirar até dos carros. Coloca na luz E aí você tem mas eu quero escuro. Não, eu sei, mas para nivelar o equipamento. Aí você tem uma manivela. Isso aqui eu ainda ia botar umas pazinhas para simular o ventilador, mas assoprar não ia não. Aí assim, quando a gente gira, Desligado eu, né? mas dá para ver. Então você não está ligado a bateria nenhuma, não está ligado a pilha nenhuma, é simplesmente um movimento. Quando fala, ele já tá tudo. Ai, tá todo que vem aqui, ó. Já ouviram falar de geotérmica? A geotérmica, a gente está explorando cada vez mais. Inclusive descobriram agora uma nova forma de usar a geotérmica, que é o seguinte: você tem que perfurar o solo até que você chegue muito próximo de uma região muito quente. Então você tem rochas muito quentes, você tem algumas rochas até que já chegam a dissolver mesmo. E aí você tem uma temperatura muito alta. Quando você fura até quilômetros, não sei quantos quilômetros abaixo, eles jogam água. E aí quando eles jogam a água mais uma vez evapora, e depois que ela evapora, o vapor d'água sobe com uma velocidade muito grande e bate aonde? Numa turbina que está acoplada a um gerador. E aí o gerador mais uma vez produz energia elétrica. Certo? Então está tudo muito claro aqui, né? De novo, vapor bate na turbina e gera energia. Prós e contras. Os contras ainda. O contra é que é muito difícil, eu acho que a vaga. Exato. O alto Muito complicado. Agora, interromper. Mas tem eles estão jogando agora. Eu vi que foi por alto, foi um comentário na verdade. Não sei nem se isso tem embasamento científico, mas eles estão jogando alguma coisa, eles estão conseguindo. Eles furaram com brocas mesmo. Agora eles estão jogando algum material que consegue, acho que amolecer a rocha, e aí isso facilita o cara. Mas eu ainda não sei a velocidade. Pode ter alguma coisa assim para fazer terremoto ajudar? É aquele jogo. terremoto ajudar isso. Eu acho que não. Isso ajuda no terremoto. Não, porque você tem todo você não só deixa o furo não, você tem toda uma estrutura que se cria para esse furo, para que você possa... Então, o contra isso é o alto custo para a produção de grande escala, o homem está meio que engateando na produção de geotérmica. Onde é que tem isso? Alguns países da Rússia, a Rússia é um país da Europa. E você encontra isso naturalmente. Quando você encontra, se você botar bote para achar as imagens geysers, que são, quando você já deve ter visto alguma foto onde tem alguém andando, são pontos turísticos, onde você tem o vapor d'água saindo, brotando do chão. Então, aquilo ali já é um lugar onde você tem uma fonte natural para você usar a energia geotérmica. E prós, em princípio, é poluição zero. Né? E vamos adiante. Energia solar, aí a gente tem uma energia muito limpa, né? E é fácil de captar, enfim, basta que você tenha a incidência da radiação solar. E aí o funcionamento é através de uma célula fotovoltaica. Eu trouxe uma aqui em grande escala também. Aqui a gente tem uma célula fotovoltaica. Então, como é que funciona essa célula? Ela recebe a energia solar, radiação, e aí acontece o que a gente viu no início da aula. Acontece o efeito fotoelétrico. Quando você tem uma radiação emitida numa célula fotovoltaica, que é basicamente formada de silício, e aí você tem a liberação de um elétron. Só que aí você tem duas camadas, uma de silício e a outra camada, porque se forma um semicondutor, então você tem que... São sites. São sites. Então aí você polui uma das camadas, certo? E aí você acaba tendo uma camada positiva e uma negativa, o que significa dizer que se cria um campo elétrico dentro dessas camadas. Então quando você tem a liberação do elétron, pelo efeito fotoelétrico, ele vai ser induzido a sair do lado negativo para o lado positivo. E aí o movimento de elétron, mais uma vez, é o que? Corrente elétrica. Então você tem, através de uma célula fotovoltaica, através do fenômeno de fotoelétrico, você tem a produção de corrente elétrica, certo? E aí você canaliza você consegue orientar essa corrente elétrica para que possa funcionar dentro de casa. Você tem, inclusive, os painéis fotovoltaicos nos telhados das casas hoje, né? Você facilmente consegue encontrar hoje. Se você quiser comprar e deixar a sua casa funcionando com energia solar, você consegue. Faz uma usina solar, não é barato. Mas é possível. E aí,
enfim, só tem prós também, né? Acho que não tem E ninguém. no Brasil, então? Pois é. Sei, toma aí. A gente fala agora de combustíveis fósseis, né? E aí o petróleo, questões políticas e tal, deixam o petróleo como talvez hoje a principal fonte de energia do planeta seja o petróleo, né? A gente diz que a matriz energética utilizada no planeta, ela é suja. O Brasil ainda é um país que tem uma matriz energética relativamente limpa, porque o Brasil se privilegia a hidrelétrica, tá? Mas o petróleo e todos os seus derivados são utilizados em várias usinas termoelétricas e tudo mais. Então, no petróleo, a gente tem a produção de combustíveis a partir do craqueamento. O petróleo é uma molécula muito grande, a gente falou isso em sala, e a gente quebra o petróleo em moléculas menores, e essas moléculas menores serão gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel e tudo mais. E aí esses combustíveis é que movem grande parte da nossa frota, da frota dos carros, né? Eu tenho um primo que trabalha na Petrobras, e ele disse a mim, eu não acreditei, que a gasolina não dá lucro à Petrobras. Só o diesel que dá lucro à Petrobras. Eu francamente não acredito nisso, porque a nossa gasolina é extremamente cara, né, e o Brasil é agora um país autossuficiente na produção de gasolina. A gente tem uma plataforma, a gente montando os slides, aí que foto escolher para uma plataforma, tal, escolhe qualquer uma, aí fala, bota aquela ali, fala, bota aquela que está pegando fogo. Isso aqui é uma medida de segurança, né? A gente tem nos poços de petróleo, pois é, não só tem petróleo, tem muitos gases, né? Principalmente o gás metano. E aí a pressão lá embaixo é altíssima. E esse gás tem que ser eliminado. Então a gente tem uma fonte de energia não renovável, porque o petróleo irá acabar. Felizmente ou infelizmente, aí cabe a discussão mais tarde, se descobriu o pré-sal, né? E aí garante o petróleo por mais algumas dezenas de anos, mas é uma fonte esgotável de combustível. Então, uma hora a gente tem que mudar a fonte de combustível. E talvez a alternativa mais viável para até os automóveis mesmo seja o biocombustível. Hoje o homem consegue produzir combustível, né? Hoje não, mas já há algum tempo. Do milho, da mamona, né? O biodiesel é o óleo extraído da mamona. Se você passar na frente do posto Petrobras, hoje, alguns têm uma faixa dizendo que tem diesel S50. Esse S50 significa dizer que 50% do diesel que é vendido lá é parte da mamona. Até então era diesel S5, apenas 5%. Hoje, como o Brasil tem uma produção elevadíssima de óleo de mamona, hoje o diesel vendido no Brasil já chega a 50% do óleo de mamona. Isso é uma coisa realmente boa. Mas a gente pode produzir álcool a partir do milho, do trigo, da cana-de-açúcar, né? Eu li ontem, existe uma dupla, dois cientistas que eles vão provavelmente ganhar o prêmio Nobel de Química. Eles é um pouquinho diferente isso aqui, que eles desenvolveram uma biopilha. Eu vou ter falado disso lá atrás, eu esqueci. Uma pilha movida a glicose. É uma pilha que transforma a glicose em energia elétrica, que pode ser utilizada em smartphones e tal futuramente. Então, eu falei para vocês em sala lá atrás que talvez o combustível muito bom para formar, uma substância muito boa para formar pilhas fosse o lítio, né? Que na Bolívia o maluco lá ele guarda tudo para ele, até que a Bolívia tenha a condição de produzir o lítio, né? Aí vem esses dois cientistas, eles são irlandeses, eu acho, e fizeram uma pilha elétrica a partir da glicose. Então, muito em breve, a gente pode ter nossos celulares, ao invés de ter metais, serem movidos a glicose, né? Isso vai, se um dia acontecer, vai ser bem interessante. E aí, o biocombustível, a grande vantagem dele é que ele é renovável, né? Então a gente tem a produção da glicose lá atrás, nos vegetais, a extração, a produção do álcool, por exemplo, nas usinas, o uso desse óleo diesel ou álcool, né? Porque a gente também produz óleo diesel a partir dos vegetais, na nossa frota viária. E aí a frota ela libera para a atmosfera gás carbônico. Hoje a gente sabe que o gás carbônico ele deixa de ser o principal vilão do efeito estufa,
se sabe que é o metano, o principal vilão. Então a gente já pode dizer que o gás carbônico ele é bom, é o gás da vida, né? Isso é uma visão um pouquinho radical, mas é a visão que eu tenho particularmente. Vamos produzir gás carbônico, né? E aí a gente aumenta a produção, novamente a produção de glicose nas plantas a partir do gás carbônico. Então a grande vantagem do biocombustível é que ele é renovável, além de ser menos poluente. Provavelmente nada se compara a esse combustível aí, o hidrogênio. O hidrogênio, primeiro de tudo, 99% de toda a matéria do universo é hidrogênio, ou seja, é muito abundante. Produzir hidrogênio é fácil, tá? Passa aí. Que processo é esse aqui que se produz hidrogênio? A partir de um gerador elétrico. É uma eletrólise. Basta fazer a eletrólise da água em meio ácido de preferência, porque no meio ácido, se eu colocar um sal aqui, NaCl, sei lá, por exemplo, ou qualquer outro sal, eu posso ter a competição entre os cátions, né? Entre o H+, que existe na água, e o cátion do sal. Se eu colocar um ácido, o cátion do ácido é o mesmo da água. Então não vai haver competição. Eu vou produzir apenas hidrogênio nesse eletrodo aqui, sem acento, catodo, né? Então eu tenho a produção... Não, nesse caso não. A produção de hidrogênio aqui, a partir da água. Eu uso corrente elétrica para produzir hidrogênio. Então a gente vai precisar de um gerador elétrico, a gente vai precisar de corrente elétrica para produzir hidrogênio. E o hidrogênio, quando ele for queimado num carro, por exemplo, num tanque de um carro, vamos dizer assim, ele produz eletricidade novamente. Então esse é um processo ainda muito mais simples do que o do biocombustível, que a gente precisa da plantinha lá, da clorofila e tudo mais, para produzir novamente a glicose. Isso aqui, o próprio automóvel, por exemplo, ele vai gerar a eletricidade para fazer isso aqui, novamente. Porque a queima de hidrogênio produz água. Então eu produzo hidrogênio, queimo hidrogênio, vira água. Faço a eletrólise dessa água, volta a ser hidrogênio. Então essa a gente chama de célula de hidrogênio, ou célula de hidrogênio. Então os automóveis que são híbridos, movidos a hidrogênio, com um pouquinho de boa vontade, ele nunca mais precisaria ser abastecido, se ele fosse abastecido com água. Hoje, os híbridos, eles usam parte da energia, parte do hidrogênio, e a outra parte da gasolina. Inclusive eu vi um automóvel da Polícia Militar de Pernambuco, que é um híbrido. Eu vi hoje, é Toyota. Vi hoje, achei estranho. Eu espero que não tenha sido o mesmo, né? Porque aí prova que só tem um. Não é que tenha mais. São três. Não, eu já vi mais. Ah, é? Já viu? Assim, falta muita coisa ainda para a gente ter a nossa frota movida a hidrogênio. A gente sabe disso, até questões políticas e econômicas, por conta do petróleo. Tá? Inclusive, é o hidrogênio que pode abastecer os automóveis no futuro próximo. Isso, infelizmente, hoje em dia é um sonho, né? Mas vamos ficar atento agora na Copa do Mundo. Eu acho que eu falei para vocês. A Mercedes-Benz, ela é patrocinadora da seleção alemã. Até por ser alemã, né? A Mercedes. Ela patrocina a seleção alemã. E todos os ônibus e automóveis que a comissão, que os jogadores vão usar na Copa do Mundo, pelo menos a promessa, isso aconteceu na África do Sul, e a promessa de acontecer aqui no Brasil, serão híbridos. Então, a promessa da seleção alemã é poluição zero enquanto eles estiverem no Brasil. Vamos ficar atento para ver se realmente a gente vai ver, a Alemanha vai jogar aqui, vamos ver se a gente vai ver alguns carros da Mercedes rodando pela cidade, enquanto a Alemanha está aqui, né? Aqui em Pernambuco. E é esse gás hidrogênio que pode... eu falei para vocês de está aberta a inscrição ainda de um reality show, de uma TV holandesa. É sério, tá aberto ainda. Eu prometo trazer os nomes. É holandês. Do reality show. É holandês. É holandês. Mas dizem que as mulheres holandesas são bonitas, velho. Não, é holandês. Esquece a informação dela. Mas é sério. Tem uma TV holandesa que abriu inscrições para um reality show que vai se passar em Marte. A promessa é que em 2025 ela envie todos os brothers, não sei se é brothers que vão chamar, pra Marte. E Pedro Bial também, né?
Isso aí é bom. Eu acho que ele se inscreveu, Não, mas esse é o problema, tá? Você não, acho que você não fala alemão, mas acredito, vai ter lá. Holandês, não? Holandês. Tá bem. Vai ter lá, nas entrelinhas, dizendo, ó, você não volta. Porque não volta. O homem consegue ir a Marte, provavelmente, mas voltar é complicado. Ele foi pra fora com as Já tem Hashtag vai 10 viral. mil, 15 mil inscritos já. Só dá otário. Talvez. Agora. E aí, por que o homem consegue chegar e mas não consegue voltar? Por causa do combustível. Para tirar um foguete, um ônibus espacial do planeta, é necessário vencer a força de gravidade da Terra, que é altíssima. Para isso, gasta-se muito combustível. Cerca de 80% a 90% de todo o combustível, do tanque de combustível de um foguete, ele é gasto na decolagem. Então, para voltar, seria necessário também muito combustível para trazer de volta o foguete, o ônibus espacial de Marte para a Terra, e hoje o homem não tem essa tecnologia. Então, quem se inscrever nesse reality show, não volta. Né? A gravidade de Marte é maior ou menor que a Terra? Menor. Marte é um planeta menor, mais leve, então a gravidade é menor. E aí, o combustível que vai ser utilizado para isso, nos foguetes, é exatamente o hidrogênio. É um combustível sólido, tá? Então, para levar um ônibus espacial desse ao espaço, é necessário também muita energia. É um combustível sólido, que antes de queimar, ele produz hidrogênio. O que está queimando aí é hidrogênio. Mas nos tanques de combustível é um sólido. Então não é nada. É um derivado da celulose, cara, do papel. Mas eu realmente não sei qual é a composição. Então essa fumaça aí não polui não, né? Isso é água. É água. Fumaça branca é água. A gente vai ter aqui aplicado uma série de conceitos químicos, físicos e biologia até chegar lá em Marte. Tá? A gente vai chegar no foguete. Promete que a gente chega no foguete na próxima aula. Infelizmente, essa foto é histórica. Nunca mais a gente vai ver essa cena. Não sei se vocês souberam, a NASA já, acho que a China ainda abandonou o Mas não é ônibus mais espacial. não é ônibus Só quem espacial, usava o ônibus espacial era a NASA. 3, né? Ela tinha 3. Ah, Uma explodiu, né? a Challenger explodiu na decolagem, na década de 90. E ela ficou com a Columbia e com a Discovery. Essas duas foram aposentadas. Hoje a NASA não leva mais ninguém ao espaço. Só Rússia, China e países daquele eixo lá. E aí eles não usam ônibus espacial, eles usam foguetes mesmo, sondas, a Soyuz, ou Soyuz, para quem fala russo. Porque, vê, para cerca de 90% do combustível, tudo isso aqui, ó, tudo isso, o ônibus está aqui, ó, tudo isso aqui é combustível. Cerca de 90% desse combustível, ele é gasto nesse momento. E não dá para levar. O peso. É muito grande, é praticamente o tamanho da nave. É maior. Praticamente o peso da nave, maior que a nave. Maior que a nave. Então, o que ele vai precisar, eu tô dizendo? Seria mais ou menos outra nave dessa. Então, a questão para voltar é o combustível. Não se tem tecnologia para isso por enquanto. Beleza, galera? Beleza, valeu. Valeu!